Livro de Ester, capítulo 5, versículo 4. O banquete de Ester. E disse Ester, se parecer bem aos reis, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então, irmãos, nesse livro de Ester, aqui nessa passagem, conta a história de 3 homens, que era o rei Assuero, Naamã, que se tornou um homem de confiança de Ester e do rei, e Mardoqueu. Então, Ester, como rainha, mulher do rei, ela preparou um banquete e convidou o rei e Amã, que era de confiança do rei. E lá Amã foi com o rei para o banquete, e quando saíram, enquanto ele estava no banquete, diz aqui na frente, que 2 ou 3 homens tentou invadir o trono do rei. E quem estava à porta do rei, que no caso seria segurança, soldado, alguma coisa assim, Mardoqueu e mais outros homens, né? Aí ali, Mardoqueu, ele botou os homens para correr ou matou os homens que queriam invadir o trono, enquanto o rei estava fora. Só que ali, escreveram e largaram, aquilo ficou por ali mesmo. Ninguém viu. Porque, irmãos, tem hora na nossa vida que ninguém vê o que nós faz, não. É você fazendo, você fazendo, você fazendo e ninguém vê o tempo que quer. Mas lá na frente, Deus usa aquilo que você fez para te restaurar. Então presta atenção nessa história desses 3 homens. Aí quando o rei saiu do banquete junto com Amã, Amã olhou na porta e viu Mardoqueu. Aumentou o furor contra o judeu Mardoqueu. E ali ele ficou furioso, porque ele já estava num cargo maior, próximo ao rei, e Mardoqueu estava lá na porta sendo um segurança do rei. Então ali ele subiu o ódio. Tem gente que não quer te ver. Tem gente que quanto mais ele sobe de cargo, ele quer botar os outros embaixo. Ele já estava sendo um homem de confiança do rei. O que havia dele ter alguma coisa contra o outro que estava só na porta? Ele já era mais do que ele. Mas ele ficou... As pessoas não têm inveja de nós pelo que nós faz não, irmãos. É pelo que nós é. É o brilho que encende o furor. Então Mardoqueu ali era um coitado. Amã estava acima dele, mas criou. E ali diz aqui que Amã foi para casa. Quando chegou na casa, ele não conseguia disfarçar aquele ódio. Tem gente que nos odeia. Quem é que não tem um Naamã na vida, né? Então a pessoa disfarça, a pessoa sorri, brinca e tudo ali, porque não pode fazer nada, mas ele não consegue despistar aquele ódio, aquela mágoa que tem e fica dentro, roendo o tempo todo. Deixa de ser feliz, perde coisas, às vezes, que nem Naamã aí, na frente vocês vão ver que ele perdeu muita coisa. Por quê? Pelo ódio. Deus não gosta. Aí Naamã chegou na casa e falou com a esposa, disse, ó, eu hoje estou feliz, um dia bom. A esposa me chamou, a esposa do rei, a rainha, me chamou junto com o rei para comer na mesa deles. Foi uma honra. Mas quando eu saí de lá, eu me entristeci porque eu vi o Mardoqueu na porta e aquilo me irritou. A mulher foi lá, deu a ideia, disse, uai, manda fazer uma forca bem alta e manda enforcar ele. Naamã gostou da ideia, disse, é o que eu vou fazer, é isso mesmo. Aí Naamã botou a ideia em prática, mandou fazer a forca de 40 covados, não sei, lá em uma altura bem alta, para enforcar, para levar a ideia para o rei ordenar que ele enforcasse Mardoqueu, só porque ele ficou com raiva, o cara não fez nada a ele. Entendeu, irmãos? Aí, ele pegou, preparou tudo, quando foi no outro dia cedo, ele foi lá para o trono do rei, para poder pedir a ordem ao rei para enforcar Mardoqueu. Quando chegou lá, na Bíblia diz que ele estava andando pelo pátio e o rei pediu as cartas. Aqui em Ester, capítulo 6, diz aqui, ó. Naquela mesma noite
fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, as quais leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teré, dois eunucos do rei da guarda da porta, que procurava pôr as mãos sobre o rei Assuero. Entendeu, irmãos? O rei ficou sem sono e pediu as cartas. E lá nos livros estava escrito que enquanto ele estava lá no banquete com o Naamã, tentaram pôr a mão no trono dele, nas coisas dele. E o rei, quando viu aquilo, achou que ele devia alguma coisa para Mardoqueu. Foi Deus. Deus já usou, porque já sabia que Naamã estava tramando a morte dele. É assim, irmão. Quando alguém está tramando contra tu, Deus vai lá e castiga. Olha só o que aconteceu. Aí, de lá do trono, o rei viu alguém andando pelas terras ali próximo do trono e não podia. Quando olhou, era Naamã. Aí mandou chamar Naamã. E chamou. Naamã veio até o trono. E Mardoqueu era apenas na porta, ele ficava na porta. Então Naamã passou por ele ali cheio de ódio, porque na cabeça de Naamã já ia matar Mardoqueu. E Naamã entrou. E o rei foi e perguntou para ele, falou: o que faria tu com um homem a quem o rei quer honrar? Na cabeça de Naamã, aquele homem era ele. Porque ele já tinha comido na mesa do rei, então estava com tudo, né? E Naamã foi lá e se engrandeceu, se achou, falou assim: ó rei, se fosse eu pegaria o cavalo, pegaria as vestes de rei, nomeava esse homem ao qual o Senhor está falando, e saía pelas ruas, nomeando ele como rei. E o rei gostou da ideia. Então o rei estava falando com Mardoqueu e Naamã pensando que era com ele. Olha só, irmão, que tapa na cara. E aí o rei disse assim: então seja feito como tu disse, vá lá, pega as vestes, pega o cavalo branco, coloca em Mardoqueu e põe em cima do cavalo e sai pela cidade anunciando que ele é um homem do rei. Olha só. Entendeu, irmãos, como é? Então não devemos, irmãos, não devemos deixar levar pelo ódio de alguém. Porque às vezes, irmãos, as pessoas podem dizer assim: quantas pessoas você precisa para poder chegar 100 pessoas te odiando? Você só precisa de uma. Se uma pessoa te odeia, ela vai juntar com outra pessoa que te odeia também, então já vai ser duas. Aquelas duas já vai se juntar com mais uma que não gosta de ti, já vai ser 3. Aquelas 3 já vai falar mal de ti para quem gosta de ti. Já vai criar uma má impressão naquelas pessoas que gostam de ti. Então, quando tu se der por conta, já tem uma equipe que tem uma má impressão contra ti. Pode ser que não tem raiva. Eu vou dar um exemplo de mim, irmãos. Há um ano atrás eu passei por um período espiritual, aí as pessoas disseram que eu estava doido. Outros disseram que eu estava com depressão. Eu nunca tive depressão, nem ansiedade e nem fui doido. Eu tive uma passagem espiritual, um tratamento espiritual, um chamado que Deus me chamou. E ali começaram a falar pela cidade aqui que eu estava doido. Doido mesmo. Falaram que eu estava doido. Há um ano atrás, eu fui jantar minha mãe e lá fiquei com a minha mãe, minha irmã, conversamos um tempo e saindo de lá. Aí eu parei numa casa de uns senhores que eu gosto muito e lá tinha 2 mulheres que foram criadas brincando junto comigo, pessoas que eu considero muito, não foi por isso que eu deixei de considerar, considero ainda, e pessoas que a gente gosta, que a gente confia. Eu cheguei na casa desses senhores, estavam essas 2 mulheres vendendo roupas, elas trabalham vendendo roupas, e quando eu cheguei, que eu parei a moto, eu já vi que o olhar das mulheres mudaram. Aí eu entrei, peguei nas mãos delas, quando eu peguei nas mãos, os olhos delas quase saem para fora da caixa. Entendeu? Porque elas tinham uma má impressão do que falaram que eu estava doido. Aí eu fui, sentei em um banco do lado, fiquei conversando com os senhores, dono da casa, e as mulheres não desgrudavam o olho de mim. Até que eu senti desconfortável e eu disse: vou embora.